Cabalá, a prática do cotidiano, de Alessandro Oliveira dos Santos. O case do coordenador de eventos. Parte A. A desordem na noite de Tabuca. Capítulo 1. O caos do centro de convenções. Floriano Pereira da Silva era coordenador de eventos em um movimentado centro de convenções localizado no coração da cidade. O lugar, um vasto edifício de vidro e aço, com amplos salões e um átrio central iluminado por lustres imponentes, pulsava com a energia das pessoas que ali transitavam. A decoração, moderna e sofisticada, conferia ao ambiente um ar de elegância, mas, naquela noite, a elegância dava lugar ao caos. Era um domingo especial, 2 eventos estavam programados para acontecer. O primeiro, um evento municipal, tinha atraído uma multidão. O segundo, conhecido como Tabuca, prometia diversão e entretenimento. No entanto, ao fim da programação, quando os últimos convidados deixaram o local, a organização do centro se mostrava deficitária. O piso estava coberto de copos plásticos, e mesas deixadas de qualquer jeito espalhavam-se pelo salão. Floriano, já acostumado com a rotina frenética de sua função, retirou seu celular e começou a tirar fotos do estado lamentável do centro. A luz azulada da tela iluminava seu rosto enquanto ele registrava a desordem. Ele sabia que precisava comunicar à diretora, Rose, sobre a situação. Rose, uma mulher de meia idade com um olhar firme e uma presença que impunha respeito, era conhecida por sua dedicação e sua habilidade de manter tudo sob controle, mas até mesmo ela poderia falhar. Capítulo 2. Os palestrantes e a tensão no ar. Ao enviar as imagens, Floriano recebeu uma mensagem de Rose: avisarei aos palestrantes sobre a limpeza. Você precisa estar ciente de que as atividades normais ocorrerão amanhã. Os 5 palestrantes, cada um trazendo sua própria bagagem de experiências e egos, estavam ali para compartilhar seus conhecimentos, mas, ao contrário do que se esperava, a colaboração não era uma de suas virtudes. Um dos palestrantes, Carlos, um homem de fala eloquente e cabelos grisalhos que exibia um semblante de autoridade, se aproximou de Floriano, com uma expressão de descontentamento. Você sabe se alguém da limpeza virá para resolver esse problema? O local está uma bagunça, questionou Carlos, gesticulando para o salão desorganizado. Da Silva, respirando fundo, respondeu: eu tirei algumas fotos e informei a Rose. Parece que houve uma falha na comunicação sobre a limpeza. Estou aqui até às 6 horas da manhã para garantir que tudo fique em ordem. Sua voz, embora firme, trairia uma pitada de insegurança. Os outros palestrantes, incluindo uma jovem chamada Juliana, uma especialista em tecnologia que se destacava pela paixão com que falava sobre seu trabalho, também começaram a murmurar. As críticas à sua atitude tornaram-se um tema de conversa. Acho que você poderia ter resolvido isso internamente, em vez de chamar a diretora, sussurrou Juliana, com um olhar desconfiado. Capítulo 3. O encontro com Rose. Após o incidente, Floriano Pereira da Silva sentiu um peso no peito. Ele procurou Rose para esclarecer a situação. A diretora estava em sua sala, cercada por papéis e relatórios, mas seu olhar se suavizou ao vê-lo. Alessandro, os palestrantes disseram que fizeram uma limpeza, informou ela, com uma expressão que misturava confusão e compreensão. Eles realmente tentaram, mas a organização foi superficial, respondeu Alessandro, sentindo-se mais fortalecido. Ele mostrava as fotos que havia tirado, detalhando cada canto do espaço que ainda estava em desordem. Rose analisou as imagens e, com um aceno de cabeça, percebeu que Floriano havia apenas cumprido seu papel. Obrigada por ter avisado. Você fala que é sua função porque, se não avisa, tudo fica uma bagunça. Eles precisam se organizar, disse ela, ressaltando a importância de sua responsabilidade. Capítulo 4. Reflexões e dúvidas. Enquanto a diretora se concentrava em suas anotações, Floriano se retirou para um canto mais tranquilo do centro. As luzes do átrio refletiam em seu rosto, e a música distante do evento ainda ecoava em seus ouvidos. Ele se sentia dividido entre o dever e a ansiedade. Será que havia agido da maneira correta?
O que os palestrantes realmente pensavam dele? Os pensamentos se acumulavam como as garrafas vazias deixadas pelo salão. Ele se perguntava se deveria ter resolvido o problema diretamente com os palestrantes, em vez de envolver Rose. Mas quem deveria se organizar são eles, pensou, lembrando-se do olhar de reprovação que Carlos havia lançado a ele. Capítulo 5 – A confrontação final. No dia seguinte, os eventos estavam programados para recomeçar, e Da Silva se preparou para a nova batalha. Enquanto arrumava as mesas, ele avistou Carlos e Juliana conversando. A tensão estava palpável no ar, e Floriano Pereira da Silva sabia que tinha que enfrentar a situação. Com determinação, se aproximou. Carlos, Juliana, eu gostaria de conversar sobre ontem, começou. Eu entendo que vocês ficaram incomodados com a minha atitude, mas minha intenção foi apenas garantir que tudo funcionasse bem. Precisamos colaborar para que o evento seja um sucesso. Carlos olhou para ele, e por um momento, Floriano sentiu que o clima de tensão poderia ser quebrado. Eu entendo, Floriano, mas parece que você não confia em nós para resolver essas questões. Precisamos trabalhar juntos, não contra cada um, disse Carlos, suavizando o tom. Juliana acrescentou, desculpe se parecemos duros. O estresse do evento pode nos fazer perder a paciência. Vamos tentar manter a comunicação aberta daqui para frente. Capítulo 6 – O novo começo. Com um alívio que se instalou em seu peito, Floriano sorriu. Agradeço a compreensão de vocês. Vamos garantir que isso não aconteça novamente, respondeu, sentindo-se mais confiante. A atmosfera entre eles começou a mudar. Juntos, decidiram organizar as tarefas e garantir que o espaço estivesse sempre em ordem. Conforme o dia avançava, a desordem inicial se transformou em harmonia. O centro de convenções, que antes parecia um campo de batalha, agora pulsava com a energia da colaboração e da compreensão mútua. Floriano percebeu que, embora a responsabilidade fosse dele, o sucesso de um evento era sempre um esforço coletivo. Epílogo – A reflexão final. Floriano se sentou em sua mesa ao final do dia, olhando as fotos que havia tirado antes. Agora, aquelas imagens representavam não apenas a desordem, mas a transformação que havia ocorrido. Ele sorriu, entendendo que cada desafio era uma oportunidade de crescimento, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Com essa nova perspectiva, Floriano se sentia pronto para enfrentar qualquer situação que surgisse em seu caminho, sabendo que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. A desordem havia se transformado em unidade, e o evento Tabuca se tornara um símbolo de colaboração e respeito mútuo. E assim, no brilho das luzes do centro de convenções, Floriano Pereira da Silva compreendeu que o verdadeiro sucesso não era apenas sobre o que se apresentava ao público, mas também sobre a harmonia que se cultivava nos bastidores. Parte B. Vamos aplicar a estrutura de um Partzuf, Parzufim, e o processo da descida da luz para entender como isso se relaciona com sua situação, conforme a linguagem dos ramos. O processo da descida da luz em um Partzuf. O surgimento do desejo, Kli, vaso. Rosh, no topo do Partzuf, temos o Rosh, que representa a mente, o lugar onde o cálculo sobre o quanto da luz o Kli, o vaso, o desejo, pode receber ocorre. Aqui, há um desejo de receber a luz, prazer. Mas o Kli faz um cálculo, quanto posso receber de maneira altruísta, sem violar o propósito da criação. Em sua situação, o Rosh pode ser comparado ao momento em que Floriano Pereira da Silva toma consciência de que precisa tomar decisões no ambiente de trabalho. Floriano deseja agir corretamente e em alinhamento com suas responsabilidades, mas precisa calcular o quanto pode receber, prazer, harmonia no ambiente, sem comprometer sua integridade ou ética, receber com a intenção correta. 2 Masaki, tela, a rejeição da luz. A Masaki é a tela que está no Rosh, e ela rejeita a luz direta, ore achar, que chega. O Kli rejeita a luz inicialmente porque entende que não pode recebê-la diretamente com a intenção de auto-preenchimento. Esta rejeição ocorre para proteger o desejo de ser um receptor altruísta.
No seu caso, o massacre pode ser visto no momento em que Floriano rejeita o comportamento de agir impulsivamente ou sem discernimento no trabalho, como quando percebe que precisa ser cuidadoso ao lidar com a desordem, as responsabilidades e as interações com os palestrantes e a diretora. 3. Oroser, luz retornada. Quando a luz é rejeitada pelo massacre, parte dela é refletida de volta, chamada de oroser, luz retornada. Esta luz agora serve como vestimenta, para que o Kli possa receber a luz de maneira correta, ou seja, de uma forma que o Kli possa receber com a intenção de doação e não de egoísmo. Esse processo de oroser pode ser comparado ao momento em que você, depois de pensar e calcular, decide agir em função da sua responsabilidade e comunicar à diretora sobre a situação da organização. A rejeição da luz, não agir de forma impulsiva ou apenas visando conforto pessoal, permite que Floriano receba a luz de uma maneira mais alinhada com suas responsabilidades. 4. Orpinimi, luz interna, recebimento da luz. Depois de rejeitar a luz direta e criar oroser, o Kli é capaz de receber uma porção da luz, chamada Orpinimi, luz interna. Esta luz é aquela que o Kli recebe de acordo com sua capacidade e intenção correta. Aqui, a Orpinimi pode ser vista quando Floriano percebe que, ao tomar a decisão correta de comunicar à diretora e não agir por conta própria de maneira impulsiva ou sem clareza, Floriano experimenta uma sensação de dever cumprido. Mesmo que haja desconforto, há também uma satisfação por ter agido em alinhamento com sua função. 5. Ormakif, luz circundante. A Ormakif é a luz que o Kli não conseguiu receber, que fica circundando o Kli. Ela representa o potencial que ainda não foi realizado. Esse é o desejo não preenchido, algo que ainda está em processo de correção. Em sua situação, a Ormakif pode ser o sentimento de que, embora Floriano tenha agido de acordo com suas responsabilidades, ainda existem questões não resolvidas, como o desconforto em lidar com os palestrantes e a sensação de fragilidade emocional. Essa luz circundante está à espera de ser recebida de forma mais plena, à medida que Floriano continua corrigindo suas ações e intenções. 6. Zivug de Haka, o golpe entre luz interna e luz circundante. Quando a Orpinimi e a Ormakif entram em contato, ocorre um Zivug de Haka, ou seja, um golpe entre as duas. Isso simboliza o processo de refinamento contínuo, onde o Kli está constantemente tentando se ajustar para receber mais luz, Ormakif, de forma correta, sem cair no egoísmo. Esse golpe pode ser comparado ao momento em que Floriano está refletindo sobre como poderia ter agido de forma mais equilibrada, sem se sentir culpado ou ansioso em relação aos palestrantes. O processo de refinar suas emoções e intenções é um tipo de zivug de Haka, onde Floriano está tentando equilibrar suas responsabilidades, Orpinimi, com o desejo de ter uma relação harmoniosa e sem conflitos, Ormakif. Resumindo a situação com base no Partizuf. Roche, cálculo, Floriano fez um cálculo sobre suas responsabilidades no trabalho, levando em consideração a situação com a organização e os palestrantes. Massacre, rejeição da luz, ao invés de agir impulsivamente ou de maneira egoísta, Floriano rejeitou a ideia de resolver tudo sozinho ou evitar falar com a diretora. Oroser, luz retornada, Floriano refletiu sobre a situação e comunicou à diretora, agindo de forma responsável. Orpinimi, luz interna, Floriano experimentou um certo grau de satisfação por ter feito sua função, mesmo que ainda haja desconforto. Ormakif, luz circundante, ainda há partes da situação que não foram completamente resolvidas, como seu desconforto em relação aos palestrantes. Zivug de Haka, golpe da luz, o processo de refinamento contínuo entre o que Floriano já conseguiu realizar e o que ainda precisa ser ajustado. Essa situação reflete a dinâmica de correção contínua, onde Floriano está ajustando suas ações e intenções para melhor se alinhar com sua responsabilidade e harmonia interna. São Paulo, 2024.